mas ignora a presidenciável do próprio partido, o PSDB. Em postagem a respeito da sucessão, o ex-presidente diz genericamente que o eleitor deve votar em quem tem experiência. Mas não cita o nome do candidato tucano, o ex-governador paulista, Geraldo Alckmin. A assessoria de FHC diz que ele já deixou claro em várias manifestações que seu candidato é o ex-governador. Professor, você lembra quando a gente foi lá no Instituto, na Fundação Fernando Henrique, fazer uma entrevista com ele? Ainda era aquele momento que existia dúvida se Luciano Huck podia ou não ser candidato. Ele mais falou do Luciano Huck do que o próprio governador Geraldo Alckmin. É verdade. Nós vemos um momento de grave crise partidária, crise de lideranças, algo que eu venho falando há anos aqui. Alguns, inclusive, falaram, mas é pessimismo. Se revelou realidade agora. Não era melhor ter entendido lá atrás, no momento da crítica, que está implícita a superação, a construção de um outro modelo político, de uma outra república, né? Que não foi feito. Agora nós estamos vendo um processo eleitoral que as pessoas estão decepcionadas. Só os radicais não têm, porque radical não pensa. O radical divide o mundo numa visão sempre dualista. Radical nunca tem dúvida, ele só tem certezas, tal. Então nós vivemos um momento grave, né? As pessoas estão angustiadas, eu estou angustiado com o panorama eleitoral. Quantas pessoas conversam comigo e falam, mas para onde nós vamos? Independente de que presidente for eleito, a 1º de janeiro do ano que vem teremos uma situação muito complexa no Brasil. Essa é a realidade. Isso não é pessimismo, isso é concreto. Quem é que está satisfeito com esse quadro? Quando o ex-presidente Fernando Henrique faz essas considerações, eu presumo que ele está falando mais em geral, assim, uma análise mais generalizante do processo político. E todo mundo sabe, ele já tinha dito que o candidato dele era do seu partido. Mas a questão é um pouco mais profunda. Nós ainda entendemos a política no Brasil como uma briguinha de A contra B, né? Tem de ser uma coisa mais profunda, uma discussão política ideológica, né? Os candidatos que nos apresentam aí, raros são aqueles que conseguem ter uma visão de totalidade do Brasil, uma visão de totalidade do conjunto dos problemas, uma visão orgânica. Eles são muito primários. Os eleitores são primários, não tem problema os eleitores. O problema é quem se propõe como candidato ser primário. É tosco, né? De uma rudeza, de um primarismo, de uma falta de conteúdo, não tem, um linguagem mais vulgar, preparo para o cargo. E tem gente que, eu disse até ontem, eu sei que isso causa polêmica, mas para o Jair Bolsonaro é ótimo, não, ele está no hospital, porque se ele fosse em debate seria destruído. Eu sei que muitos não vão gostar, mas eu tenho direito de ter a minha reflexão, né? Eu tenho direito, eu sei que vocês radicais são iguaizinhos aos do outro lado, mas eu tenho direito, sabe por quê? Eu estive com ele aqui em maio do ano passado, salvo o dia, deve ter sido 23, aqui, sentado ao meu lado, 40 minutos. Foi o primeiro lugar que nós demonstramos que ele era raso, ele não sabia nada. Nada, eu fiquei atônito, eu sabia que ele era fraco, mas não sabia que era tão ruim. Depois estiveram em maio desse ano, durante 1 hora, com o conjunto dos colegas, fraco. Então não ia aos debates, ele deve ter levantado as mãos aos céus, oh Deus, que bom, porque não tinha o que apresentar. Evidentemente que eu me solidarizo com a tragédia, com o covarde atentado, evidente que sim. Né? Que diferente dele, eu acho que é importante que ele esteja no debate político. Eu sei que ele sempre desqualifica ele e seus seguidores. Seus seguidores, ou seus asseclas algumas vezes, porque usam linguagem absurda, agridem, ameaçam. Eu tive 3 queixas-crime que eu ganhei recentemente desse pessoal. Uma assinada por 15 bolsominions. 15 bolsominions. E eu tenho de mostrar isso pra vocês. Eu nem sabia, mas tem um advogado bobo aqui de São Paulo, que não sabe nem escrever português, que aí tentou sustentar e o juiz falou, mas espera um pouquinho. E a Constituição e o direito à liberdade de manifestação, onde está? Né? Então é isso, o quadro dos presidenciáveis é triste. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-los aqui, vocês que nos ouvem e nos assistem também. Ou vocês não estão angustiados? Só não tem angústia quem é radical, quem é fanático, que acha que alguém vai com uma varinha mágica de um condão, pim, vai resolver os problemas do Brasil. Vivemos um momento de grave crise da República Brasileira. Ou a gente constata que tem a crise e busca superação, como os outros países fizeram, e nós temos todas as condições, nós somos um grande país, uma sociedade civil dinâmica. Agora, nós não merecemos, o Brasil não merece esses candidatos. Não.